BBC News, 12 de abril do ano de 2022, revela a riqueza, a fortuna secreta do círculo íntimo, do oligarca, do círculo íntimo de Putin. 12 de abril do ano de 2022. Para quem não sabe o que significa oligarca, hoje a gente vai falar sobre a Rússia. Como que se tornou um país mais corrupto do mundo. Oligarca, para quem não conhece, significa que são um pequeno grupo de pessoas que consegue controlar, consegue manipular, consegue gerenciar toda aquele lobby a seu favor, a seus interesses próprios e comuns. E eles conseguem também, mesmo sendo uma democracia, manipular socialmente, culturalmente e politicamente. Hoje, no Nome de Passaporte, vamos falar sobre a corrupção maior do mundo da Rússia. E, lembrando dos vídeos anteriores da Venezuela, eu vou fazer a terceira parte para chegar na fase atual do Maduro. Então, bora falar sobre esse vídeo, o país, um dos países, né, maior corrupto do mundo, Rússia. Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se. Já ouviu falar do Índice de Percepção de Corrupção? Ele existe. Ele foi criado no ano de 1995 por ONGs internacionais de 180 países. A Rússia, que foi do ano de 2021, que foi a última vez que ela participou, ela ficou em 136, o ranking. De 180 países, ela ficou em 136 no ano de 2021. Por quê? Causa devido essa luta com a Ucrânia, não teve como mais acompanhar esses índices da Rússia. Imagine uma pontuação de 0 a 100. E ela recebeu 29, como fosse um score. E assim, todos os anos, essa ONG internacional, ela mede as pontuações de diversos países. E a Rússia ficou praticamente sem conseguir medir, através dessa luta com a Ucrânia, desde o ano de 2021, já o índice de corrupção ali na Rússia. Porque para o Putin se manter ali no poder, governando, e manter tudo funcionando, a engrenagem ali, ele precisa fazer diversos acordos. Ele precisa se perpetuar com esses oligarcas ali, fazer acordos atrás de acordos, para manter esses índices de corrupções ali, praticamente o mesmo índice. E também o desprezo ali pelo seu sistema judiciário. Então, assim, o Putin, é apenas o produto, ele é apenas o herdeiro, ele é apenas, e potencializou ali, óbvio, ali com ele no governo, ali, ele perpetuou o poder e acelerou ali a corrupção, mas sendo o produto, sendo o fruto, o herdeiro de anos atrás, que já vinha. Então, assim, a gente tem que entender e iniciar esse vídeo aqui, eu vou fazer aqui por fases para não ficar muito longo. A creptocracia, ela nasce, não foi no Putin. Vamos voltar Lenin, vamos voltar Stalin, vamos voltar lá mais para trás dos caras. Corlênia, as pessoas assim, eu vou resumir aqui, o que é mais ou menos. Corlênia era, desde a época do Stalin e do Stalin e do Lenin, que era aquelas pessoas do Estado que coletava impostos, fosse algo normal, aquele dinheiro extra daqueles oficiais, aquele dinheiro como um complemento da sua renda, ele coletava os impostos de todas as pessoas ali, e a gente sabe que naquela época lá, a questão do comunismo, a questão do socialismo, e isso era algo corriqueiro. Aquilo ali era algo normal. Era algo que, desde a época do Lenin e do Stalin, ali, aqueles governantes, aqueles pessoas do Estado ali, oficiais que tinham cargos públicos, achavam comum. E questão, até mesmo das leis, ali, tentou uma pessoa unificar, deixar, talvez, menos Estado, deixar o Estado mais com rapidez, ser mais eficaz, que se tornou um homem ali na Rússia, Pedro Grande. Ele queria unificar, ele queria fazer leis mais rápidas, ele que trabalhava ali no dia a dia. Não servia para ser eficaz o Estado. É aquela coisa, o Estado, ele coloca muita burocracia. Então, esse ato ali de corrupção ali vem desde os caras. Uma coisa que se enraizou, uma coisa que ali se permaneceu até hoje, uma coisa que permaneceu até nos dias de hoje. No período imperial ali, era algo comum para você complementar a renda, para você fazer uma renda extra, para você completar seu salário.
E não era tão alto que nem nos dias de hoje. Ali, a renda daria por volta mais ou menos de 4, 5 vezes o seu salário para comprar as coisas naquela época. O sistema Cor-Lenha ficou corriqueiro, ficou sistêmico. Passou de geração para governante. Esse sistema Cor-Lenha permaneceu, era algo comum, era algo para complementar a sua renda, que todos aqueles pessoas que... A gente tem que lembrar que aquele período, que era também um período... E isso ali, estava ali na sua Constituição, no século X, no século XI, estava ali, fizeram as leis, essa coletagem de impostos e pegar uma parte para aquelas pessoas, né? Essas pessoas ali do Estado pegavam uma parte e passou, ficou tão bom no caso, tentaram tirar, não conseguiram, né? Quando viram que era algo que era bom para o salário, conseguir ajudar as suas famílias ali, e ficou até nos dias de hoje. Então, assim, é uma coisa cultural, só que uma coisa cultural e ruim. E toda essa bagunça de coletagem de impostos, de leis naquele século X, XI, XIII, XV, que tentaram fazer um compilado, aí dá um início e nasce, além da cleptocracia, czarista, os czaristas. Ali dá início e nasce essas pessoas ali, a nobreza daquela época. E sempre naquele período dessa história da Rússia e de quase todas as histórias, as pessoas que estavam no topo, né, elas eram separadas pela nobreza, dos pobres. As leis, talvez o corpo jurídico não funcionava para as pessoas pobres, como para as pessoas ricas, parecido com hoje, parecido com os dias atuais. Então, olha, se repete. Naquela época dos czaristas, naquela bagunça toda de leis, de classe, porque existiam as classes como a nobreza, existiam as classes pobres, que era dividido, que era 2 pesos e 2 medidas, como os dias de hoje, provavelmente quem era rico, da nobreza, as leis do corpo jurídico não funcionavam tão bem, aquelas pessoas que eram de classe alta, que era a nobreza, e nessa bagunça, fim da união das repúblicas socialistas e soviéticas, surgem esses oligarcas. Surgem esses oligarcas. Depois, num vídeo, mais pra frente, eu coloco a questão como que Lenin chegou no poder, como Stalin chegou no poder, tá? Isso daqui a gente vamos ficar só nesse debate, senão, no caso aqui, vai fazer uma salada de fruta. Então, ali surgem os oligarcas, no fim, da URCC, ali. Muitas pessoas pensaram que ia surgir para ser melhor. Muitas pessoas pensaram que ia surgir para ser melhor para a população, mas não. E se você for ver no livros de história, nesse rompimento, nesse rompimento da URCC, da unificação das repúblicas socialistas soviéticas, foi o maior roubo e desvio de bilhões que teve ali da Rússia, aquele dinheiro do Ocidente, enviado para os Estados Unidos, enviado para a Europa, que onde que surge esses oligarcas riquíssimos ali e fazendo um xadrez junto com os operadores do seu Estado. Então, assim, pessoas ligadas ao Estado, ali na coleta de impostos, sempre tiravam uma parte para eles, e ali permaneceu longos anos, longos séculos, que até nos dias atuais, e no rompimento da URCC, essas pessoas ricas ali, com aquele dinheiro desviado, que foi enviado para o Ocidente, para a Europa, para os Estados Unidos, iniciaram o seu jogo econômico e poder junto com o empresariado e montando diversas empresas ali e permanecendo o seu império financeiro em todos os países ocidentais. Depois a gente dá continuidade na questão do Estado mafioso, na questão do shadow economic. Então, depois a gente dá continuidade, vamos parar por aqui, do surgimento, do nascimento da cleptocracia, e vamos dar continuidade na questão do Estado mafioso, onde que aquelas pessoas, no fim da URCC, todas aquelas pessoas usurparam bilhões, que foi um dos maiores roubos de um país, e enviou aquele dinheiro para o Ocidente, Europa, para os Estados Unidos, e montaram grandes empresas mundiais. E a gente vai parar por aqui, e depois a gente faz uma parte 2, uma parte 3, e uma parte mais específica da questão do Lenin e do Stalin, tá? Deus abençoe.